Boa tarde, meus amados irmãos. Muito boa tarde. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Aí eu aqui de novo mais uma vez, né? Gravando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar aqui da sabedoria de Jesus, né? Pedimos para Ele essa sabedoria também, né? E vamos assim ver, né? Vou ler aqui em Mateus 3. Vamos assim ver se aprendemos pelo menos a metade dessa sabedoria que ele nos ensinou. Vou ler aqui em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, né? Nós vamos analisar assim. Jesus falava para certas pessoas, Jesus falava por parábolas, né? Dando exemplos para a pessoa entender, né? E vamos ler aqui a parábola do semeador, tá bom? Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando Jesus no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, dizendo: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E ouviram, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não os ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado a pé do caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aí, bom, como que eu vou falar desse texto, né? Jesus, ele próprio, né, falou e explicou, né? Não, então não tem que explicar. Então é assim, a gente vai semeando, nós evangélicos vamos semeando, né? Mas o que me chamou a atenção é que assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Quer dizer, ele não saiu, mais uma vez, vocês vão achar que eu estou falando contra as igrejas, né? Contra ir na igreja, mas não estou falando contra a igreja. Mais uma vez eu digo que é necessário existir os templos, necessário existir as igrejas. Senão o povo fica perdido, né? Se não for um templo evangélico, um templo, digamos assim, um templo chamado igreja, que a gente normalmente chama de igreja, né? O povo fica perdido, não sabe para onde ir, entendeu? Chega domingo à noite, sábado, ou dias de culto, não sabe aonde ir, né? Não sabe onde cultuar. Então é necessário existir as denominações das igrejas. O que eu falo aqui no canal, o que eu toco sempre, é que as doutrinas, os ensinamentos, tem muita coisa infundada, muita coisa errada, entendeu? Que é ensinado, mas eu não vou apontar isso aqui, né? Assim, tem vários outros canais, várias outras pessoas que fazem vídeos que apontam esses erros, né? E qualquer dia eu aponto, qualquer dia que eu tiver que falar sobre isso, eu vou ter que apontar também, né? Porque assim, a gente fala e apresenta a prova, né? Então, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, não dentro de uma igreja, não dentro de uma sinagoga, que na época eram as sinagogas, né? E Jesus ensinou ali, ao ar livre, né? Jesus fez o ensinamento dele ali, né, na praia, ao ar livre, entendeu? Sem ter esse compromisso de ir numa sinagoga, fazer toda aquela ritualística de um culto, entendeu? Como é feito hoje, né? E assim, aí ele começou a falar a parábola do semeador. O semeador saiu, jogou a semente ao pé do caminho, né? Ele foi semeando ao pé do caminho, mas as aves que vinham atrás iam comendo, né? Depois jogou em pedregais e nasceu logo, mas veio o sol e queimou, e essa semente acabou morrendo, essa planta acabou morrendo, né? Depois outro caiu entre os espinhos e a espinheira sufocou a planta, né? Os espinhos, sabe, que eles ficam, né, meio fechados, e toda a planta que nasce dali para cima não cresce muito, não suporta, né? Acaba sendo sufocada pelos espinhos e ela morre, né? E outra caiu em boa terra. Aqui caiu em boa terra, com uma boa profundidade, com a terra fofa, vitaminada. Ela nasceu, cresceu e deu frutos. E assim é a palavra que nós pregamos. Umas caem mais terras, outras caem pedras, outras caem na beira do caminho, né? Entendeu? Entra por um ouvido, sai por outro. E assim, o evangelho, por muitas pessoas é desacreditado, porque
as pessoas acham fantasioso, né? Acham que é uma coisa fantasiosa. E não é fantasiosa. O evangelho existe o evangelho prático que a gente pode praticar no dia a dia, que a gente pode levar para a nossa vida no dia a dia, né? E que a gente pode praticar e podemos espalhar esse evangelho para outras pessoas. E vai ser como Jesus falou, para uns nós vamos falar, vai entrar no ouvido, sai no outro, para outros vai ficar até feliz, até alegre, mas na primeira dificuldade já desiste de tudo. E outros vão ficar firmes, né? Vão ter a firmeza de ouvir, a palavra vai nascer no coração dessa pessoa e vai frutificar e ele vai ganhar almas para o reino também. E esse é o nosso objetivo, tá bom? Mais uma vez, bom, eu vou deixar essa palavra aqui para meditação de vocês, tá? Meditação nossa, né? E mais uma vez eu vou falar aqui do projeto que temos, projeto evangelístico, né? Temos aqui um projeto que Deus pôs no nosso coração, né? Para evangelizar mais vidas através da música, através da pregação, através de pregação boca a boca, através de pregação aqui no YouTube, através de palavras aqui no YouTube, né? Porque eu não prego, eu simplesmente falo das coisas boas do Evangelho, né? Entendeu? E correção de igrejas, né? Ultimamente eu tô falando muito assim, desde o começo do canal eu falei meio contra, assim, o sistema religioso, né? Porque o sistema religioso é corrupto mesmo. Na Bíblia que Jesus ele já exortava, ele já não gostava desse sistema religioso da época, daquele sistema religioso da época, né? E nós devemos tomar muito cuidado com esse sistema religioso de agora. Ele ajuda, assim, para a pessoa que não conhece nada, ajuda, né? Aproxima as pessoas do Evangelho, entendeu? Mas, assim, a partir do momento que a pessoa vai conhecendo a fundo, né? Isso vai virando uma certa decepção, entendeu? Por isso que tem muita gente que sai, mas aqui nós não estamos para falar disso, né? Nós estamos para falar do Evangelho, né? O Evangelho ele é muito bom. O Evangelho é a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano. Você viver aparado pelo Evangelho, entendeu? Porque, segundo as palavras de Jesus, nada mais é do que as coisas. Jesus não falava nada mais do que as coisas desse mundo e as coisas divinas, né? Entendeu? Jesus falava muito da vida no céu, da vida divina, da cultura dele lá no céu, né? A cultura do céu. E isso é muito importante para a gente também aprender sobre isso, né? Como vocês perceberam, eu não falei muito sobre o texto que eu li, né? Deixamos aí o próprio Jesus, quando ele falou essa palavra, quando ele falou com aquelas pessoas sobre essa parábola aqui, ele já logo em seguida ele explicou o que ele queria dizer, né? E do mesmo modo, né? Nós vemos aí nas igrejas, às vezes a palavra tem que ser pregada com exemplos para as pessoas entenderem, né? Senão não entendem, né não? Bom, gente, é isso aí. Espero não ter sido muito obscuro, né? Espero não ter confundido. Espero ter explicado alguma coisa. Eu entrei no canal mesmo para falar do projeto e
hoje para falar do projeto e ler esse texto aqui porque eu achei bem interessante, né? Falando sobre em que situação, em que condições a semente pode germinar. E ele usou o exemplo de uma semente real, de uma semente de planta, porque realmente acontece isso, né? Para falar da palavra de Deus, para falar do Evangelho. E isso é bem interessante, né? Ele falou do Evangelho de uma coisa, ele falava do Evangelho, pregava o Evangelho de uma forma que todos entendiam. Usava a linguagem da época, usava a linguagem que as pessoas entendiam e não ficava nada obscuro, né? Não ficava nada em oculto. Ele falava claro com as pessoas. E é isso que nós temos que fazer, tá bom? Se vocês mais uma vez quiserem saber do projeto, temos os comentários em aberto, tá? Perguntem aí nos comentários, tá bom? Se quiser entrar em contato comigo pelo canal, é só pedir o contato aí nos comentários que eu envio sem problema nenhum, né? Para você ter contato comigo e conversarmos sobre esse projeto. Nós temos que começar, né, gente? O mundo tá aí o mundo tá aí precisando que nós despontamos aí com um trabalho, né, de acordo com a nossa época para levar esse evangelho adiante, né, alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Deixem seus likes se gostaram do vídeo, tá? Curtam o canal, entendeu? Se inscrevam, tá? Porque a partir do momento da inscrição vocês vão receber assim mais vídeos, vão receber todo o vídeo que eu gravar aqui, vocês vão ser notificados e verão todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube, tá bom? Beijos nos corações, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, tá bom? Tchau.